Certo, vamos mergulhar direto nisso. Sejam bem-vindos a mais uma análise visual, onde a gente pega conceitos complexos e disseca ponto a ponto. O material que fundamenta a nossa exploração de hoje é a obra Missionários da Luz, ditada pelo espírito André Luiz e psicografada por Chico Xavier. E olha, a premissa aqui é no mínimo surpreendente. O texto propõe que a vida espiritual não tem nada daquela abstração nebulosa que a gente costuma imaginar. Na verdade, seria uma ciência exata, com uma biologia e uma anatomia totalmente próprias. Ao longo desta apresentação, a gente vai mapear essa biologia invisível e os conceitos esotéricos do texto quase num tom de documentário médico. A obra relata as experiências de um médico no além que descobre que o nosso corpo físico seria só uma sombra grosseira de uma organização viva e pré-existente. Logo de cara, a obra já quebra um paradigma imenso. Historicamente, a humanidade foi condicionada a esperar aquele paraíso de favores fáceis, sabe? A ideia de que a simples crença garantiria um repouso eterno. Mas o texto descarta essa expectativa de forma muito categórica. Essa citação aí deixa claro que as leis espirituais operam com uma realidade sistemática, imutável. Não tem mágica, não tem jeitinho para burlar as leis do universo. A justiça que rege essa vida eterna, segundo o autor, é pura ação e reação. O protecionismo simplesmente não tem espaço. Então, o grande ponto de virada aqui é que, segundo o material analisado, o mundo espiritual é retratado como uma gigantesca oficina de trabalho. Aquela imagem clássica de deitar numa nuvem tocando harpa? Esquece! O cenário é de labor contínuo. A evolução exige suor e luta, seja para reparar erros do passado ou para construir novas virtudes. O aprendizado simplesmente não para. E ao perder o corpo físico, o indivíduo percebe que é o único responsável pelo próprio destino. Para a gente entender melhor toda essa engrenagem, nossa análise vai seguir este roteiro prático. Primeiro, o trabalho no além. Depois, a glândula da vida. Em seguida, a física da mediunidade. Vamos passar pelo vampirismo e patologias espirituais. E, por fim, fechar com o poder da oração. Vamos ver como isso tudo se constrói, começando por essa visão mais ampla do universo espiritual proposta no texto. O livro argumenta de uma forma claríssima que a morte física não é de jeito nenhum o fim da linha. Muito pelo contrário. Ela é descrita como uma mera mudança de capítulo no livro da evolução. Para colocar em perspectiva, 100 anos aqui na Terra representariam apenas uma fração minúscula de tempo para construir algo na vida eterna. Ou seja, a vida é enquadrada como uma jornada educacional sem interrupções. Nossas atitudes, disciplinas e até as nossas omissões ecoam muito além da existência física. O que a gente constrói por dentro permanece, e o autoaperfeiçoamento é, literalmente, a moeda mais valiosa desse sistema. Dessa visão mais ampla, a fonte nos puxa para um estudo de caso quase médico, fazendo um zoom impressionante direto para o centro do cérebro humano. E isso nos traz a epífise, ou a famosa glândula pineal. Nas descrições do livro, quando observada com a percepção espiritual, essa glândula é muito mais do que um tecido inerte. Ela brilha. O texto a descreve emitindo uma luz azulada e intensa, comparando-a a uma flor de lótus resplandecente. Ela é definida como a interseção crucial entre o corpo físico e a mente imortal. Seria como uma verdadeira usina geradora de força, operando como o mais avançado laboratório de elementos psíquicos do ser humano. E aqui a gente entra numa dicotomia fascinante. A ciência e a neurologia tradicionais, por muito tempo, deram à pineal um papel bem clínico e limitado, focando no controle do instinto sexual durante a infância e presumindo que ela atrofiava depois. Mas o texto-fonte traz uma ideia revolucionária. Ele afirma que, aos 14 anos, ela não diminui de forma alguma. Na verdade, ela desperta. Ela vira uma fonte criadora, reabrindo mundos de sensações e impressões na nossa esfera emocional. É uma reinterpretação completa da biologia humana através de uma lente espiritual. Sendo ainda mais específico, a obra atribui funções biológicas vitais à pineal. Ela seria responsável por segregar o que o autor chama de hormônios psíquicos, ou unidades-força. Guiada estritamente pela nossa vontade, ela direciona as forças subconscientes e dita o ritmo de todo o sistema endócrino. E tem mais, viu? Segundo a fonte, até as glândulas genitais e a energia sexual são totalmente controladas por esse potencial magnético da pineal. Ela atua como um verdadeiro motor elétrico que distribui a energia vital no corpo inteiro. Entendendo como esse motor biológico funciona, fica mais fácil passar para o próximo ponto, que é a mecânica da comunicação espiritual. E aqui, nada de misticismo. Estamos falando de pura fisiologia celular.
O fenômeno da psicografia é descrito no livro de uma maneira incrivelmente técnica e, olha, exige muito esforço físico. Primeiro, a equipe invisível precisa preparar toda a atmosfera do ambiente. Logo depois, as células nervosas do médium recebem um reforço magnético rigorosíssimo. Isso é essencial para evitar a perda celular e também porque a produção de adrenalina dispara. Na sequência, a glândula pineal brilha com muita intensidade, permitindo que a luz mental de quem comunica se funda com a do médium. E só então, depois de tudo isso, é que acontece a execução motora da escrita. É uma engenharia de transferência de energia absurdamente precisa. Então, o que a gente tira disso é que o cérebro humano não é um radinho de pilha recebendo sinal passivamente. A fonte bate na tecla de que ele opera como um laboratório elétrico de sensibilidade extrema. Sem uma mente muito disciplinada e tranquila, é impossível processar essas energias com segurança. O cérebro precisa estar sereno, tipo a superfície de um lago cristalino refletindo o céu, sabe? Qualquer onda de inquietação ou ansiedade bagunçaria totalmente a comunicação. Isso nos leva direto ao conflito central dessa análise. Se os nossos hábitos impactam tanto essa fisiologia invisível, o que acontece quando a gente entra em desequilíbrio? É aqui que a fonte introduz as patologias espirituais com uma riqueza de detalhes assustadoramente clínica. Pensamentos negativos, revolta e obsessões não são tratados só como ideias imateriais flutuando por aí. Eles ganham forma literal. O texto usa o termo bacilos psíquicos, ou larvas. Eles são descritos visualmente como colônias compactas, escuras e que se movem rápido, devorando as energias do corpo espiritual. É uma microbiologia psíquica, onde os pensamentos adoecidos literalmente se materializam em parasitas. A obra relata com muita objetividade como certos comportamentos físicos são o combustível para isso. Parece um prontuário médico espiritual. O fígado de um alcoólatra, por exemplo, é descrito como estando cercado por esses parasitas horripilantes que bloqueiam a circulação vital. O sistema digestivo de alguém entregue à gula mostra colônias atacando sucos nutritivos, e hábitos sexuais desregrados criam bacilos que sufocam a vitalidade do sistema reprodutor. O vício físico atua como uma pastagem real e literal para o declínio celular do espírito. Seguindo em frente, o livro dá uma nova definição à palavra vampiro. Esqueça monstros míticos ou morcegos. O vampirismo aqui é um parasitismo invisível do dia a dia. Entidades ociosas se grudam magneticamente em pessoas vivas que compartilham das mesmas vibrações ou dos mesmos vícios. É uma simbiose trágica. O hospedeiro emite energias baseadas nos próprios desejos descontrolados e a entidade simplesmente se alimenta desse magnetismo vital, devolvendo apenas esgotamento e uma ansiedade terrível. Com um diagnóstico pesado desses e uma fauna microbiana tão letal, a pergunta que fica martelando na cabeça de quem acompanha esse relato é: será que existe cura? Como tratar uma patologia que a nossa medicina convencional nem consegue ver? A resposta do texto é tão metódica e técnica quanto a própria doença. Vamos conferir qual é esse antídoto. A proposta do livro é que a oração seria o tratamento médico mais poderoso de todos. Mas atenção ao detalhe. Não vale aquela repetição mecânica de palavras ditas da boca para fora. A obra afirma que a prece genuína funciona como uma força magnética e radiante. É pura energia e vibração. Quando alguém ora com uma elevação de sentimento verdadeira, a pessoa altera literalmente as propriedades elétricas do ar ao seu redor, purificando o oxigênio e levantando uma barreira vibratória intransponível para essas entidades inferiores. Para ilustrar, o livro descreve a sequência terapêutica de uma esposa orando para um marido atormentado. Primeiro, a pura intenção da prece transforma o coração dela num foco de luz, que emite raios radiantes. Em segundo lugar, essas partículas luminosas vão direto para o organismo físico e perispiritual do parceiro, penetrando fundo. E aí, na terceira etapa, essas energias agem como se fossem antibióticos fulminantes, bombardeando e incinerando aquelas formas escuras do vampirismo. É a oração operando como uma intervenção química e imunológica de altíssima precisão. E a complexidade vai ainda mais longe. O texto revela casos extremos de intervenção médica espiritual, com cenas de instrutores fazendo praticamente uma transfusão de fluidos. Eles retiram a energia vital de uma pessoa encarnada, cujo corpo está dormindo de forma equilibrada, e transferem essa energia magnética para estabilizar um paciente que está ali, à beira da morte. É uma prova da interconexão absurda da vida, mostrando que a estabilidade de um ser humano pode literalmente ancorar a existência física de outro. Ao dissecar a glândula pineal, a biologia da comunicação mediúnica e a dura realidade do vampirismo e da prece, a obra deixa claro que o universo invisível é implacavelmente metódico.
Tudo se resume ao fato de que somos universos criadores ambulantes. Então, a grande reflexão que fica é a seguinte: se cada emoção que sentimos secreta hormônios psíquicos e atrai toda uma fauna correspondente, qual é a qualidade das energias invisíveis que a gente está gerando e nutrindo, agora mesmo, com os nossos pensamentos diários? Fica aí o convite para a autorresponsabilidade. Muito obrigado a todos que acompanharam mais esta exploração profunda com a gente. Até a próxima análise.